Olá, galera, tudo bem? Professor Flávio, estamos aqui no Colégio Dom Bosco, gravando mais uma aula para vocês. Bom, gente, hoje eu vou seguir o que a gente está vendo aí na apostila 2, né, do colégio aí, ó, tá bom? E eu quero que vocês se atentem ao seguinte, tá bom? Da página 7 até a página 11. Então, esse slide, esse PowerPoint, né? Essa aula que eu vou fazer com vocês hoje, na verdade, ela vai girar em torno da estrutura da poesia. Então, eu montei uma apresentação aqui bem simplesinha, né? Peço até desculpa para vocês aí, mas que dá para vocês visualizarem bem a ideia do que eu vou falar com vocês, tá? Então, eu quero que vocês se atentem a o que é estrofe, o que é verso, né? O que é recurso sonoro, o que é ritmo, tá bom? O que é rima e o que é a metrificação. Bom, dito isso, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês fazerem o exercício 1 da página 12 e o exercício 2 da página 14, tá bom? Que vai ser o mote e o tema dessa aula. O próximo vídeo que eu vou fazer, em relação a esse, né, que a gente está vendo agora, vai ser sobre a correção desses dois exercícios, né? Eu vou fazer análise desses dois poemas com vocês, tá bom? Então eu vou explicando, vou fazendo todas as saídas. Caso fique dúvida, nós vamos nos encontrar aqui novamente para saná-las, ou tentar pelo menos saná-las, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre a estrutura da poesia, né? O que é isso, né? O que é uma estrutura? Nossa, professor, poesia tem estrutura, né? Achei que era sentar e escrever sobre os seus sentimentos. Sim, mas a gente escreve sobre os nossos sentimentos e sem perceber a gente segue algumas regras, né? Quando você tenta rimar, você já está seguindo uma regra da estrutura poética, ok? Então vamos lá, ó. Claro que tudo que eu vou mostrando no slide aqui para vocês acham na internet, né? Tá? Não tem nenhum, não estou descobrindo a roda, não inventei nada do que está aqui. É pesquisa que eu faço na internet, pego lá coisas que eu acho interessante e vou colocando no meu slide, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver quais são os tipos diversos, né? Tipos diversos, né? Tipos de versos poéticos, né? De linhas poéticas, de frases poéticas, né? Que a gente chama de verso. Quais são as nomenclaturas que a gente tem para esses tipos de versos, tá bom? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que vocês estão vendo de amarelinho aí são os que a gente vai mais usar ao longo do ensino médio. Eu não uso os outros? Até usa, né? Mas eu garanto para vocês, né? Quando vocês forem ler teatro medieval, quando vocês forem ler poesia clássica e quando vocês forem ler poesia realista, vocês vão encontrar esses 4 tipos de poesias que eu deixei grifado para vocês aí em amarelo, tá bom? Como eu disse, vocês vão encontrar poesias de diversas metrificações, mas essas são as mais usuais, as mais importantes que a gente vai encontrar ao longo dos estudos aí, tá bom? Bom, na página da apostila de vocês, na página 10, vai ter um tópico chamado metrificação, que é exatamente isso que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Então, olha lá, ó. Você tem de uma sílaba até mais de 12 sílabas, tá bom? O que eu falo de sílaba poética, né? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês eu dividindo, né? O que são sílabas poéticas, né? É a mesma coisa que a sílaba gramatical. Quando você separa, por exemplo, si, lá, ba, você tem uma palavra trissílaba, né? Você tem 3 sílabas numa palavra, não é? Beleza. Na poesia é praticamente a mesma coisa, salvo algumas exceções, como, por exemplo, se no poema tiver sílaba amanhã, né? Vamos supor que a gente encontre um poema com essas 2 palavras. Você reparou que eu falei sílaba amanhã, sílaba amanhã, sílaba amanhã, sílaba amanhã? Eu não juntei os 2 As do sílaba e do amanhã? Na poesia, eu vou juntar essas 2 palavras, essas 2 letras, né? Ou mais, às vezes tem até 3, e vou contar como uma sílaba, tá bom? Isso eu vou mostrar daqui a pouco. Parece confuso, mas não é. Então vamos lá.
Se o verso tem uma sílaba poética, e existe, acredite em mim, ele vai ser monossílabo, se ele tiver com 2 dissílabo, com 3 trissílabo, com 4 tetrassílabo. Até aqui nenhuma novidade. Porém, quando tem 5 sílabas poéticas e quando tem 7 sílabas poéticas, nós chamamos esses versos de medida velha, porque ele é usado na época medieval, tá bom? Na poesia ibérica, tá? Então, o que eu tenho de redondilhas, né? O que eu tenho de medida velha? Eu tenho os dois tipos de redondilha. Quando eu falo com 5 sílabas poéticas, né, o pentassílabo, eu chamo ele de redondilha menor, porque ele só tem 5. Quando eu falo 7 sílabas poéticas, o heptassílabo, eu chamo ele de redondilha maior, porque ele tem 7 sílabas poéticas. Tudo bem? Então, quando são 5 e 7, a gente chama eles de medida velha, tá bom? Redondilha maior e redondilha menor, ok? Depois você tem o decassílabo. Esse é muito usado, que a gente vai encontrar muito em soneto. O que é o decassílabo? Ele tem 10 sílabas poéticas, tá bom? Que a gente chama isso de medida nova. Eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado tanto medida velha quanto medida nova, tá? Medida nova é o decassílabo. Por que chama medida nova, né? O doce estilo novo. Porque quando começa o Renascimento, quando começa a poesia clássica, um poeta português chamado Sá de Miranda, vai até a Itália e conhece o soneto petrarquiano, né? E esse soneto petrarquiano, que a gente conhece hoje, né, que a gente estuda hoje o soneto italiano, é levado para Portugal, e lá, que ainda era usado a redondilha, o pessoal fica fascinado e começa a usar o decassílabo. Eles percebem que eles podem colocar mais 3 ou 5 sílabas a mais nos poemas, né, nos textos. E aí eles chamam de medida nova. E a que era usada passa a ser medida velha, tá bom? Depois, um pouco mais para frente, né, bem mais para frente, a gente vai encontrar o dodecassílabo, também conhecido como alexandrino, tá bom? Onde a gente tem 12 sílabas métricas. Resumindo a conversa, a gente vai usar muito a redondilha, né, maior e menor, na medida velha. A gente vai usar muito o decassílabo, a medida nova, os versos com 10 sílabas. E a gente vai usar muito o dodecassílabo, ou alexandrino, com 12 sílabas métricas. São os mais usados, ok? Volto a dizer, em outros momentos nós vamos encontrar muitos outros tipos de métrica. Vou dar um exemplo aqui. Os versos do Haikai, poema japonês, a gente vai estudar isso quando a gente for ler Paulo Leminski, lá no terceira série do ensino médio. Paulo Leminski escrevia Haikais. Os Haikais originais, eles têm 5, 7 e 5 sílabas métricas, tá bom? Então ele segue a medida também, medida velha. Então é um exemplo aí de outro tipo de poesia, que não portuguesa, né? E não brasileira, que segue também as tradições das métricas, ok? Calma que a gente vai ver exemplos, vocês vão entender melhor, tá? Depois a gente tem as estrofes, né? As estrofes são um conjunto de versos dentro de um poema, tá ok? Então, quando eu tenho uma linha é o verso, um conjunto de verso é a estrofe, o conjunto de estrofe é o poema, tá bom? Então eu vou ter desde do monóstico, né, com um verso só, o dístico com 2, eu vou ter o terceto, ou quarteto, ou quadra, né? Eu vou ter a sextilha e a septilha, a oitava, a décima e por aí vai. Onde eu vou encontrar, por exemplo, o terceto e o quarteto? No soneto, que a gente vai conhecer daqui a pouco, né? Onde eu encontro a sextilha, a septilha e a décima? Literatura de cordel tem bastante, tá bom? A oitava, vocês perceberam que eu coloquei em amarelo, os Lusíadas do Camões, que a gente vai conhecer logo logo, ele é todo escrito em versos decassílabo e em oitavas, tá bom? Então, ou seja, 10 sílabas métricas em cada verso, em estrofes de 8 versos, tá bom? Bom, aqui, por exemplo, ó, só para a gente entender, nós temos um poema muito famoso do Drummond, não vou fazer análise do poema, é só para vocês visualizarem. Nós temos 2 estrofes. Uma estrofe com 4 versos e outra com 6 versos. No total de 10 versos. 2 estrofes e 10 versos. Ok? Esse poema não tem rima, não tem métrica. Você percebe que são versos de tamanhos diferentes, né? Porque ele é moderno, tá bom? Ele foi escrito
lá pela década de 30, tá bom? De 1930, tá? Então aqui é só para você ter uma ideia do que é, ó. Cada linha é um verso, cada conjunto de verso é uma estrofe, o conjunto de estrofe é um poema. Nesse caso, no meio do caminho do Drummond, tá bom? Bom, aqui nós temos um outro exemplo de poesia. Essa aqui já existe rima, por exemplo, tá? Então vamos lá, ó. Motivo, da Cecília Meirelles, outra escritora moderna, contemporânea do Drummond, tá? Então olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes. Repara, cada estrofe com 4 versos, um total de 16 versos, tá bom? 4 estrofes, 16 versos. Então repare, existe rima com triste, completa com poeta, fude dias com dias, tormentos com vento, edifico com fico, desfaço com passo. Bonito, né? Tudo com mudo, ritmada com nada. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Isso é belíssimo, né? Isso é o que a gente chama de lirismo, de eu lírico, né? Da voz do poema. Nunca é o autor, é sempre um personagem. Esse personagem se chama eu lírico, tá bom? Você reparou que tem uma musicalidade? Essa musicalidade ela é muito presente na poesia, tá bom? Não pode esquecer nunca isso, tá? Por isso que às vezes você consegue até cantar alguns poemas. A Cecília Meirelles tem alguns poemas gravados pelo Fagner, né? Seria legal vocês darem uma procurada, depois eu mostro para vocês, tá bom? Mas por enquanto o que é verso e o que é estrofe, eu espero que seja claro para vocês aí, ok? Bom, então vamos lá. Esse aqui é o famoso soneto, tá bom? Isso aí é um poema clássico, é uma forma fixa. O soneto ele sempre vai ser dessa estrutura, ele nunca vai mudar, tá bom? A não ser o inglês, né, que é tudo junto, mas o soneto italiano, o soneto petrarquiano que eu falei para vocês, de Petrarca, é esse aí, tá bom? Então olha lá, ó, nós temos 4 estrofes. Você reparou que as estrofes não são iguais, né? Elas não são parecidas? O que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque na poesia clássica, né, no soneto, nessa forma fixa aqui do soneto, ele vai seguir sempre essa regrinha aqui, ó. 4 estrofes, sendo que 2 são quartetos, lembra que a gente viu lá no começo do slide? E 2 são tercetos, tá bom? Então, ó, 2 quartetos, 4 versos cada estrofe, 2 tercetos, 3 versos em cada estrofe. Essa estrofe no final se chama chave de ouro. É nela que o poeta guarda todo o seu lirismo, todo o seu sentimento. Ele fecha isso de forma muito divina, muito bonita, tá bom? Por isso que quando você está fazendo alguma coisa, você fala assim, vamos fechar com chave de ouro? Essa expressão vem do soneto, tá bom? Esse soneto se chama soneto de fidelidade. Todo soneto tem nome? Não, tá bom? Alguns sonetos não têm título, tá? E quando um soneto não tem título, como que eu chamo ele? Vamos supor que esse soneto não tivesse título, soneto de fidelidade. O título dele seria de tudo o meu amor serei atento. O primeiro verso seria o título. E se tiver um número aqui? Sim, se tiver um número, o nome do soneto é o número que está aqui. Então vamos supor que esteja escrito aqui, soneto número 1. Esse vai ser o nome dele, tá bom? Então ele pode ter uma numeração, pode ter um título. Se não tiver nenhum dos dois, o primeiro verso é o nome, ok? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 2 quartetos, 2 tercetos. Fechou? Bom, o que a gente tem aqui? O Vinícius de Moraes ele escreveu um soneto e ele colocou a visão moderna que ele tinha, né, na época com o seu lirismo e a sua compreensão da poesia clássica, tá bom? Então, dá uma olhada no que ele escreveu. Ó. De todo o meu amor serei atento e antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar e ao seu contentamento, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, olha o final, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não precisa falar muita coisa, né? Muito bem. Então, olha lá, ó. Você tem aí, veja bem, dois
né, dentro dessa estrutura poética, você percebe que eu coloquei em amarelinho algumas palavras para você entender o que a gente chama de esquema rítmico, tá bom? O esquema rítmico está na página 8, tá? Então, olha lá, ó, você vai perceber aí o seguinte, deixa eu arrumar aqui para você visualizar melhor. Ó, atento com o pensamento, como é a primeira palavra que aparece, eu deixei em amarelo, mas não precisa colocar cor, a gente só vai usar essas letras aqui, ó. Poderia ser número, poderia, mas a gente aprendeu e é assim que foi feito desde que eu comecei a faculdade de letras, tá bom? Então é assim que a gente vai seguir a regra. Então, quando aparece a primeira letrinha, a gente vai colocar ela como A. E aqui combinar com a sua terminação, por exemplo, E-N-T-O, o ento, eu vou colocar A também. Então, repara, ó, atento rima com pensamento, A e A. Só que rima também no outra estrofe, ó, momento com contentamento. Então, eu continuo A e A. Repara que o Vinícius colocou o tanto com encanto, o canto com pranto. As terminações são iguais, então vai B e B. Se nos outros versos tivesse a terminação anto, ento, seria tudo A, B, A, B. Mas o que acontece? Ele muda. Procure, a última palavra do poema é dure. Como não tem outra, né, com anto e nem com ento, eu passo para C. Então procure vai ser C e dure vai ser C. Aí repara, não tem mais uri, né? Ele parte para ive, então vai ser D. Então, olha lá, vive, tive, D e D. E depois não tem mais uri e ive, ele passa para o ama. Então, ama e chama eu passo para E e E. Qual é o esquema rítmico desse poema? A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, D, E, C. Esse começo A, B, B, A tem um nome, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é isso. Então, olha lá. Verso, estrofe, quarteto, terceto e esquema rítmico, tá bom? Vai ser sempre igual? Não. Pode ter A, B, pode ter A, B, B, tá bom? Quando eu pedir para vocês façam o esquema rítmico de um poema, é isso aí que vocês vão ter que fazer, tá bom? Vamos lá então para ver o que é a metrificação que eu falei aqui para vocês, ó. Quantidade de sílaba num poema. Então, olha lá. Assim, de quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, e quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Então eu peguei a última estrofe, peguei a penúltima estrofe do poema, o segundo terceto, o primeiro terceto, tá bom? O que eu fiz? Vamos lá então, ó. E assim, quando mais tarde me procure, vamos ver quantas sílabas métricas tem esse poema. Lembra que eu falei que quando tiver o mesmo som eu vou juntar? E assim, tá vendo? Para você entender bem isso, é igual quando você fala eu quero um copo d'água. Você pega o da e o água e junta, não é assim que você faz? Né? Rio Douro, né? Rio de Ouro, você junta, né? Então olha lá, ó. E assim é sempre vogal, tá bom? Consoante não pode fazer. E assim, quando mais tarde me procure. Por que eu deixei em negrito e em amarelo na palavra procure a sílaba cu? Porque é a mais forte, tá bom? Eu sei que você deu uma risadinha aí, mas não pode, é pecado. Então é a sílaba mais forte, assim como vive e assim como ama. E o que isso quer dizer? Que eu vou parar de contar as sílabas métricas até a última sílaba mais forte da última palavra. Então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, verso decassílabo. A mesma coisa seria se fosse 5 sílabas, 7 sílabas, tá bom? Olha lá, 1, 2, ó o BA, ó. Quem sabe, aqui tá ao contrário, aqui tinha que estar sa, né? Tá errado aqui, tá? Ó. Quem sabe, tá bom? Ó, não vai dar para eu arrumar agora, mas você entendeu, né? Ó, a palavra é sabe. Quem sabe quem sabe a morte, tá vendo? Sabeá. Você fala uma vez só. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
Ó, aqui teria que estar separado. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, esse verso está errado. Eu fiz errado, ó. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. Ah, já achei o erro. Tá vendo, ó? Ah, inverteu, ó. Não era. Acho que na hora que eu dei espaço, ele colocou na em vez de an, tá bom? Vamos fazer aqui em cima, ó. 1, 2, 3, BA, 4, MOR, TEAN, 5, GUS, 6, TIA, 7, D8, 9, VI, 10, tá bom? Aqui, ó, desculpa, na hora de dar espaço, o corretor colocou na ordem, tá bom? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Para você aprender, faz isso no poema da página 9, Poética. Ele já até deixou em azulzinho para você saber quais são as sílabas mais fortes, tá? Depois a gente vai ver isso novamente, ok? Bom, e aí lembra que eu falei do A, B, A, B? Então, cada uma tem um nome. Se a poesia for AB, AB, ela vai se chamar alternada ou cruzada. Eu gosto de lembrar a palavra cruzada, né? AB, AB, fica mais fácil, tá? Se for emparelhada, AA, BB, ela vai ser emparelhada ou paralela, tanto faz, tá? Eu uso cruzada e uso emparelhada, tá? Eu acho mais fácil para memorizar. Então, AA, BB. Se for ABBA, ela se chama interpolada ou intercalada. Quais são as nomenclaturas que eu uso? Cruzada, emparelhada e interpolada, tá bom? Então, olha lá, ó, cruzada, A, B, A, B, cruzada. Depois eu tenho a emparelhada, A, B, B. E depois eu tenho a interpolada, A e A, B, B no meio, tá? Então, no poema do Vinícius que a gente leu lá no começo, né, o soneto de fidelidade, ó, de todo o meu amor serei atento e antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, possa o meu pensamento. Dele se encante mais o meu pensamento. A, B, B. Então esse poema é interpolado, tá bom? Bom, então é isso. Faça os exercícios, leiam, né, da 7 até a 10, tá bom? Não precisa ler a assonância e a literação, essas coisas a gente vai ver depois. E depois eu quero que vocês façam o exercício 1 e o exercício 2 da página 12 a 14, que eu vou corrigir e vou explicar novamente isso para vocês. Entendeu, galera? Tudo bem? Com o próximo vídeo vai ficar mais fácil para você entender tudo que eu falei aqui, que é muita informação, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo e muita saudade de vocês. Até mais!